O que é uma função? Uma função pode ser definida como uma relação entre dois conjuntos, né? Uma lei que define como um elemento de um conjunto se relaciona com um único elemento de um segundo conjunto. Eu posso dizer que o meu primeiro conjunto nós vamos chamar de domínio, né? E o segundo conjunto nós vamos chamar de contradomínio. Os elementos desse segundo conjunto que têm essa relação com os elementos do primeiro conjunto vão constituir esse subconjunto que nós vamos chamar de conjunto imagem, né? Então, o conjunto imagem é um subconjunto do conjunto contradomínio. Muito bem. Então, cada elemento X do meu conjunto domínio tem um e somente um correspondente Y no meu conjunto imagem. Isso é uma função. A regra ou a lei que estabelece essa relação de X com Y define a função. Tipos diferentes de função. Temos aqui função linear. Então, como o próprio nome já diz, eu tenho uma reta. Se for esboçar graficamente uma função linear, teremos uma reta, né? Função quadrática, então são função de grau 2. Então estabelecemos aqui o gráfico de uma parábola, né? Função modular, isso é importante ressaltar que as funções modulares, o conjunto imagem será valores maiores ou iguais a zero, né? São valores positivos. A função logarítmica, a função exponencial. O que seria uma função exponencial? A variável, né, a variável livre da função está no expoente da regra, né? Se definimos função como uma lei, e essa lei amarrada à variável, chamada de variável livre, essa variável livre está no expoente. Daí o nome função exponencial. E função trigonométrica, né, que contém nessa lei funções do tipo seno, cosseno, tangente, entre outras funções. Muito bem. Como podemos, então, representar uma função? Como eu disse anteriormente, pode ser através da sua lei de relacionamento, né? Pode ser através de gráficos, no caso, gráfico no plano, porque a gente está relacionando duas grandezas, então o plano cartesiano, né? Ou através de diagramas, também conhecido como diagramas de Venn. E dado o gráfico de uma função, ou dado o gráfico, uma curva qualquer, como podemos definir se essa curva representa ou não o gráfico de uma função? Vamos usar aqui o que a gente chama de teste da reta vertical. O que é isso? Traçamos retas verticais no mesmo plano onde a curva está esboçada. Se essa reta vertical interceptar esta curva em um único ponto, significa que essa curva é uma função. Então temos aqui o primeiro gráfico, que é uma função. Como pode ser observado, todas as retas verticais interceptam em um e somente um ponto desta curva. O que já não acontece no segundo gráfico, pois as retas verticais interceptam a curva em 2 pontos. Então, essa segunda curva aqui não é uma função. Já a terceira curva é uma função. Nós temos aqui uma curva que pode ser chamada de uma senoide. Por que uma senoide? Observem aqui, ó, que a lei de formação que relaciona um x com y, ou seja, y é igual a seno de x. Então, temos aqui uma função trigonométrica, né, que relaciona para cada x real a um y real, formando o gráfico aqui de uma senoide. Dessa forma,
pode-se identificar gráficos de curvas como função ou não função. Para nossa discussão, temos aqui uma lei, né, que está relacionando dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, de números reais. A lei, né, y igual a f de x, é dada por x ao quadrado menos 8x mais 7. Essa é a lei, a regra que relaciona um elemento x do conjunto A um elemento y do conjunto B, né? Pelo gráfico aqui, temos um domínio de função, que é o nosso conjunto A, um domínio em um intervalo fechado. Observe que domínio de f é entre colchete, isso estabelece, caracteriza um intervalo fechado que vai de 2 a 8. Então 2 seria um limite inferior e 8 seria um limite superior, né? Em se tratando de números reais, sabemos que nesse conjunto tem-se infinitos elementos, mas o meu intervalo é limitado. São números reais compreendidos entre 2 e 8. Sabemos que esse conjunto é infinito, apesar do intervalo de domínio da função ser limitado, né? Que, consequentemente, o conjunto imagem também é limitado, ou seja, elementos do conjunto B, né, que estão relacionados com o conjunto A, através da lei já definida anteriormente, são números reais compreendidos entre menos 9 e 7. Então, qualquer x que pertença ao conjunto domínio, que está entre 2 e 8, terá um y correspondente em B que estará compreendido entre menos 9 e 7, né? Essa é uma função, então, falando do seu tipo, é uma função quadrática, né? É uma função de grau 2, não é uma função par, na verdade ela não é nem par e nem ímpar, porque não existe aqui o eixo de simetria sendo o eixo y, né? Uma função par é toda função cujo f de x é igual ao f de menos x, o que graficamente aqui é fácil ver que isso não acontece. Então ela é simplesmente uma função quadrática. Tem o seu gráfico uma parábola. Pode ser observado também no seu gráfico que valores reais para x definem a imagem e, consequentemente, nós estamos traçando o gráfico dessa função. É importante observar que nós estamos falando de números reais. Por isso, o gráfico é uma curva contínua, né? Senão teríamos pontos isolados, né? Podemos ainda relacionar esse gráfico, por exemplo, com valorização de ativos de uma bolsa de valores, por exemplo. Se o eixo X representar o tempo em que essa bolsa está operando, então eu estou operando de 2 a 8, seria em horas, por exemplo, e o eixo Y representasse a variação desses preços, ou de ganho ou de perda, eu poderia falar que de menos do ponto 2 até o ponto 4, a minha função é decrescente, ou seja, aumentando o valor de x, eu estou diminuindo o valor de y. Então, eu estaria desvalorizando o meu ativo. Por outro lado, do ponto 4 ao ponto 8, para x, a minha função é crescente. O que isso quer dizer? Aumenta-se o valor de x, aumenta-se também o valor de y. Então, a função é crescente. E no 4? No 4, nós vamos ver no vídeo aula futura que ela não cresce e nem decresce. Será um ponto de extremo que é assunto
das novas videoaulas a serem tratadas. Então, identificar uma função é muito importante para a sua aplicação em diferentes problemas. Muito obrigado pela presença.